o dízimo ou saiam da igreja, estão falhando em seu trabalho. Na verdade, lamentavelmente, estão pecando. Vamos ver agora o trecho da carta aos Filipenses, que menciona bispos, aliás, bispos e diáconos, capítulo 1, verso 1. Este estudo sobre liderança da igreja e particularmente sobre o presbiterato, continua agora com uma passagem na carta aos Filipenses. Quando escreve aos Filipenses, Paulo se dirige a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, capítulo 1, verso 1. A igreja filipense ocupou um lugar de muito destaque no ministério de Paulo. Diferente da nova igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos devia ter mais de 10 anos quando o apóstolo lhe escreveu. Era uma igreja madura e fiel, bem organizada. E o apóstolo menciona os seus bispos e menciona também os seus diáconos. Essa referência a bispos e diáconos nos informa com clareza que havia dirigentes na igreja. Mas cerca de 50 anos mais tarde, Policarpo, o bispo de Esmirna, que fora discípulo do apóstolo João, escreveu também uma carta à igreja de Filipos, que se refere a dois grupos de oficiais, os presbíteros e os diáconos, abordando o dever dos crentes de se submeterem a eles. Policarpo fala também sobre o dever desses oficiais em relação ao rebanho. E Policarpo não se refere a um bispo solitário. Ele mesmo era bispo em Esmirna, mas na sua carta aos Filipenses apresenta-se juntamente com os presbíteros, identificando assim bispos e presbíteros como o apóstolo Paulo já fizera. Da carta de Paulo e da carta de Policarpo, ambas aos Filipenses, concluímos que havia em Filipos bispos, que eram os presbíteros ou pastores, e os diáconos. E como Paulo esclarece na sua primeira carta a Timóteo, alguns dos presbíteros se dedicavam ao ensino. Afinal, então, havia bispos nas igrejas do Novo Testamento. Essa palavra significava originalmente supervisor ou superintendente, não sendo usada como título. Ela aparece 4 vezes no Novo Testamento em relação aos oficiais da igreja. Primeira vez, Atos 20, 28. Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo declara aos presbíteros de Éfeso, que eles deveriam cuidar deles mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituíra bispos. Isto para pastorear a igreja de Deus. A segunda passagem que o termo aparece, Filipenses 1:1, que nós já vimos. Paulo e Timóteo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo inclui então na saudação bispos e diáconos. A terceira passagem, 1 Timóteo 3:2. Paulo ensina que é necessário que o bispo seja irrepreensível. Ele fala ali das qualidades do bispo. E Tito, capítulo 1, verso 7. A exigência é repetida. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Há, nessas passagens e em outras, uma identificação entre presbíteros e bispos. De novo, então, reafirmamos, havia sim bispos nas igrejas do Novo Testamento. Embora ao longo dos séculos tenha se desenvolvido a ideia de um episcopado solitário, monárquico, essa ideia não tem base no Novo Testamento. O que aprendemos na Escritura e o que está previsto na Constituição da IPB é o governo da igreja local por meio de um conselho de presbíteros. Esses são os bispos e os pastores da igreja, como se vê
em algumas passagens do Novo Testamento. Atos 20, versos 17 e 28, dirigindo-se aos presbíteros que ele havia convocado, Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Os presbíteros eram os bispos que pastoreavam o rebanho. A identificação entre presbíteros, pastores e bispos é absolutamente clara. Tratava-se do mesmo grupo de líderes. Outra passagem, Tito, capítulo 1, versos 5 a 7. Paulo se refere aí ao motivo por que havia deixado seu auxiliar em Creta. Por esta causa, diz o apóstolo, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Mas ao repetir as qualidades desses oficiais, o apóstolo os chama de bispos, porque é indispensável, diz ele, que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Presbítero e bispo são nomes diferentes para o mesmo ofício. Vejamos 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Essa passagem também traz excelente ajuda para entendermos que são presbíteros, bispos e pastores. O apóstolo Pedro identifica-se com os presbíteros e lhes roga que pastoreiem o rebanho de Deus, supervisionando-os, isto é, sendo seus bispos, não por constrangimento, isto é, não forçados, mas de boa vontade. Nessa passagem, a palavra superintendendo-os fica apenas implícita na tradução Almeida, revista e atualizada, mas encontra-se explícita no texto grego e em algumas outras traduções. Outra passagem, 1 Timóteo 3, 1 a 13 e ainda outra, capítulo 5, versos 17 a 25. Essa identificação clara, repetida e irrefutável entre pastores, bispos e presbíteros explica porque o apóstolo, em 1 Timóteo 3, 1 a 7, apresenta as qualificações de bispos, sem falar de presbíteros e de pastores. Ele diz dos bispos: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Paulo não usa as palavras presbítero e pastor, porque esses são chamados ali de bispos. Pela mesma razão, em 1 Timóteo 5,17, Paulo se refere aos presbíteros que presidem e aos que se afadigam na palavra e no ensino. Diz ele: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo não emprega nessa passagem a palavra bispos, nem a palavra pastores, mas eles estão incluídos aí. E a maneira da inclusão é a referência aos presbíteros. Muito bem, a conclusão a que se chega após este estudo é que, tal como afirmado na Constituição da IPB, a igreja local deve ser governada por um corpo de presbíteros que chamamos de conselho. A ideia de um bispo governando solitário, acima dos outros, não tem qualquer base no Novo Testamento. De igual modo, também não tem base o governo exercido por toda a congregação. A ideia do sistema presbiteriano de governo resulta clara e segura das cartas do Novo Testamento. Dirigidas, elas foram aos crentes em geral e aos líderes em particular. Que continuemos com esse modelo encontrado na Palavra de Deus, em particular no Novo Testamento.